Olá, Vinícius. Me chamo Fernando e vou contar o relato que mudou para sempre a minha percepção sobre a família, sobre o amor e sobre o que realmente pode espreitar nas sombras mais íntimas da nossa vida. Eu tinha 20 e poucos anos, uma vida agitada na cidade, quando a ligação dos meus pais chegou. Meus avós paternos, que moravam em um lugar bem isolado no interior, estavam doentes e precisavam de alguém por perto. Meus pais já eram de idade e não podiam se mudar para lá, e eu, sendo o único neto que tinha uma certa flexibilidade com o trabalho remoto, acabei me voluntariando. Eu não os via há anos, talvez uma década. As últimas memórias que eu tinha deles eram de um casal idoso, mas cheio de energia, com o cabelo branco e sorrisos calorosos. Era uma chance de reencontrar minhas raízes, eu pensei. A viagem até a fazenda deles foi longa e cansativa. A estrada de terra parecia não ter fim, e a paisagem ficava cada vez mais desolada, com árvores secas e campos que pareciam ter desistido de florescer. Quando finalmente cheguei, o sol já estava se pondo, pintando o céu de tons avermelhados, mas a casa, uma construção antiga de madeira escura, parecia engolir a luz, mergulhada em uma sombra permanente. O portão de ferro, enferrujado e rangendo, abriu-se com um gemido que me deu um arrepio. A avó Alzira estava na varanda, de pé. Ela parecia mais baixa do que eu me lembrava. O corpo curvado, mas os olhos... os olhos dela. Eram de um azul desbotado, mas com uma intensidade estranha, quase faminta, que me fez hesitar por um segundo antes de descer do carro. O avô Jonas apareceu logo atrás dela, apoiado em uma bengala. Ele estava magro, a pele esticada sobre os ossos do rosto, mas o aperto de mão dele foi surpreendentemente forte, quase doloroso. Eles me receberam com sorrisos, é verdade, mas havia algo diferente neles. Algo que eu não conseguia identificar. Uma quietude excessiva. A casa por dentro era exatamente como eu me lembrava, mas mais escura, mais sufocante. O cheiro de mofo e madeira velha era forte, misturado com um aroma estranho, quase metálico, que eu não consegui reconhecer. Meus avós me levaram para o meu quarto, que era o mesmo de quando eu era criança, com a velha cama de ferro e as cortinas desbotadas. Naquela primeira noite, o silêncio da fazenda era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelos grilos e pelo ranger ocasional da casa. Eu ouvia os passos leves dos meus avós pelo corredor, caminhando sem pressa. Eu imaginei que a idade os fizesse levantar várias vezes durante a noite. Tentei dormir, mas uma sensação de inquietação me impedia, como se houvesse algo mais naqueles sons. Nos primeiros dias, tentei me adaptar à rotina deles. Eles acordavam antes do sol nascer, faziam suas refeições em horários muito específicos e passavam a maior parte do dia sentados em frente à lareira, mesmo sem fogo, em um silêncio perturbador. Eles raramente falavam, e quando falavam, as vozes eram roucas e baixas como sussurros. A avó Alzira preparava todas as refeições. A comida era sempre muito simples, quase sem tempero, e estranhamente sempre com carne. Mas eu nunca via a carne antes de ela estar no prato. Quando perguntava de onde vinha, ela apenas sorria de lado e murmurava algo sobre da fazenda. Eu não questionava, mas o sabor era sempre um pouco diferente, com uma textura estranha. A água que eles bebiam também era peculiar. Era uma água avermelhada que eles guardavam em garrafas escuras. Dizia a avó que era uma água especial da fonte, mas parecia mais espessa, quase viscosa. Eu, sinceramente, preferia beber a água da torneira do poço, que era fresca e limpa. Uma noite, acordei com um barulho vindo do andar de baixo. Não era um ranger normal da casa antiga, mas um arrastar pesado, acompanhado de um murmúrio baixo. Levantei-me da cama e fui até o corredor, espreitando pela fresta da porta do quarto dos meus avós. A porta estava entreaberta. Lá dentro, a avó Alzira estava ajoelhada em frente a uma pequena caixa de madeira escura, fazendo um movimento repetitivo com as mãos.
quase como se estivesse amassando algo. O avô Jonas estava sentado na beira da cama, observando-a com os mesmos olhos intensos que eu havia notado na varanda. Eles sussurravam em uma língua que eu não reconhecia, um som gutural e antigo. Eu congelei quando a avó Alzira parou de repente, virando a cabeça lentamente em direção à porta. Ela não podia ter me visto. A fresta era mínima, mas eu senti que ela sabia que eu estava lá. Ela ficou parada, os olhos fixos na porta, por um tempo que pareceu uma eternidade, antes de o avô Jonas colocar a mão no ombro dela e ela voltar ao que estava fazendo. Eu rapidamente me retirei, meu coração batendo forte no peito. Na manhã seguinte, tentei agir normalmente. Os meus avós estavam como sempre, sentados em seus lugares de sempre, mas eu não conseguia ignorar o que tinha visto. A curiosidade começou a me corroer. Comecei a observar cada um dos seus movimentos, cada uma das suas palavras, procurando por algo que explicasse aquela estranha cena noturna. Notei que eles tinham um aposento no fundo da casa, uma porta sempre trancada. Era o único lugar que eu não tinha sido convidado a entrar. Sempre que eu me aproximava, um deles mudava de assunto ou me pedia para ajudar em alguma tarefa trivial em outro cômodo. Aquilo só aumentava a minha desconfiança. Um dia, enquanto eles estavam na horta, uma atividade que, estranhamente, os deixava exaustos, mas que eles insistiam em fazer, decidi agir. Procurei por toda a casa por uma chave e acabei encontrando uma enferrujada, mas com um formato perfeito para a fechadura da porta proibida, escondida debaixo de um tapete velho na sala de estar. O rangido da porta ecoou pelo silêncio da casa, e eu entrei. O ar lá era denso, pesado, com o mesmo cheiro metálico, mas muito mais forte, quase insuportável. A sala estava escura, as janelas vedadas com tábuas. Meus olhos demoraram a se ajustar à penumbra. No centro do cômodo, havia uma mesa de madeira coberta por um pano sujo. Levantei o pano e o que vi me fez recuar. Havia ferramentas estranhas, algumas parecendo cirúrgicas, enferrujadas e velhas, mas também havia vestígios de sangue seco, escuro. Um arrepio correu pela minha espinha. Ao lado da mesa, em uma estante empoeirada, encontrei um diário antigo, com a capa de couro desbotada. O caligrafia era da minha avó. Comecei a folhear e o que li ali, Vinícius, é algo que eu jamais vou esquecer. As primeiras páginas falavam da vida normal deles, da fazenda, mas depois a escrita mudava. E havia descrições de rituais, de uma bênção para garantir a longevidade, para manter a colheita viva. E as páginas mais recentes, elas detalhavam a necessidade de nutrir a fonte, de repor o que foi consumido. E então, uma palavra que paralisou o meu sangue. Sangue. Não era sangue de animais. As anotações falavam de sangue vital, de essência humana, necessária para manter a juventude e a força, para reverter o definhamento. Havia nomes de pessoas que eu vagamente me lembrava de terem desaparecido na região anos atrás. E a água especial da fonte era o resultado desses rituais. O som de passos na varanda me fez entrar em pânico. Meus avós estavam voltando. Eu fechei o diário, coloquei de volta na estante, tentei limpar as marcas que a poeira deixou nas minhas mãos. A porta rangia. Eu tinha que sair dali. Mas a porta não abria. Eles haviam trancado? Eles tinham trancado. Eu estava preso. Eu ouvi suas vozes se aproximando, mais nítidas agora. Eles estavam falando sobre mim, sobre o novo broto para a colheita. Meu sangue gelou. A avó Alzira riu, uma risada seca, rouca, que nunca tinha ouvido antes. O avô Jonas disse, ele é forte, será bom para a fonte. Eu comecei a bater na porta, a gritar, mas ninguém me ouviria naquele lugar isolado. Eu olhei ao redor do quarto sombrio, procurando por uma saída. As janelas estavam pregadas. Não havia para onde fugir. Eu podia ouvir a chave girando na fechadura. Eles estavam entrando. A porta se abriu com um estrondo, revelando meus avós.
Mas eles não eram mais os velhinhos curvados que eu conhecia. A avó Alzira estava de pé, ereta, os olhos brilhando com uma luz doentia. O avô Jonas, sem a bengala, tinha as veias saltadas no pescoço e um sorriso macabro no rosto. Eles pareciam mais fortes, mais jovens, mais famintos. Não adianta gritar, meu querido. Ninguém vai te ouvir aqui, disse a avó, a voz agora clara e fria. Você é a nossa nova colheita, o nosso presente para a fonte. Ela nos mantém jovens, nos mantém vivos, e agora você fará o mesmo por nós. Eles avançaram em minha direção. Eu tentei me esquivar, procurei por algo, qualquer coisa para me defender. Meus olhos caíram numa enxada velha encostada na parede, na sombra. Eu a agarrei. Balancei a enxada cegamente, atingindo a avó no ombro. Ela soltou um grunhido, mas não caiu. A força dela era sobre-humana. Ela se jogou em cima de mim, as unhas longas e amareladas, tentando alcançar meu rosto. Eu me debati, desesperado. O avô Jonas me agarrou por trás, me imobilizando. O cheiro metálico ficou mais forte, enjoativo. Eu podia sentir o hálito dele no meu pescoço, quente e úmido. Eu lutei com todas as minhas forças, um grito primal rasgando minha garganta. De alguma forma, consegui virar e empurrar o avô com o cotovelo, fazendo-o cambalear. Com a enxada, quebrei as tábuas de uma das janelas. Cacos de vidro voaram pelo ar e eu me joguei para fora, sem pensar nas consequências. Caí na terra molhada, sentindo a dor das escoriações, mas ignorando-a. Eu me levantei e corri. Corri como nunca havia corrido na vida, através dos campos escuros, sem olhar para trás. Eu podia ouvir os gritos deles, as vozes roucas me chamando, me prometendo longevidade, me prometendo a morte. Não parei até que estivesse longe da fazenda, muito longe, até que o último vestígio da casa escura desaparecesse na escuridão da noite. Cheguei a uma pequena cidade na manhã seguinte, desfigurado, coberto de lama e sangue seco, a mente em frangalhos. Eu contei a história, mas ninguém acreditou. Disseram que eu estava em choque, que meus avós tinham simplesmente enlouquecido. Eles nunca foram encontrados. A fazenda ficou vazia, abandonada. Eu nunca mais voltei lá. Mas o cheiro metálico, as vozes sussurrantes e principalmente os olhos famintos dos meus avós, eles me perseguem. Eles me lembram que nem todo amor familiar é puro e que algumas fontes, Vinícius, é melhor nunca encontrar. Eu ainda me pergunto se a fonte deles secou ou se eles simplesmente encontraram outro broto. E essa dúvida me consome até hoje. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius, me chamo Gabriel e vou te contar algo que aconteceu comigo. Algo que ainda me persegue nos cantos mais escuros da minha mente. Não é uma história de fantasmas, nem de monstros nas sombras, mas sim de algo muito mais íntimo e perturbador. Eu tinha uns 17 anos quando meus pais decidiram fazer aquela viagem de 1 mês pela Europa. Eu não queria ir, e eles, por outro lado, achavam que eu já era grande demais para ficar sozinho em casa naquela época. A solução, que para eles parecia óbvia, foi me deixar com meus avós maternos, avós que eu mal conhecia, para ser sincero. Eu os via nas festas de fim de ano, acenos breves, sorrisos forçados. Eles moravam longe, numa cidadezinha minúscula no interior, cercada por uma mata tão densa que parecia engolir as estradas. Chegamos lá numa tarde cinzenta e úmida. A casa deles era antiga, de madeira escura e com uma varanda que rangia a cada passo. Meu avô, seu João, um homem calado com olhos profundos e um olhar quase ausente, nos recebeu na porta. Minha avó, Dona Helena, era o oposto. Pequena, com um sorriso largo e um brilho vibrante nos olhos. Ela me abraçou como se eu fosse o neto que ela esperava a vida toda. Um abraço quase sufocante. A casa cheirava a madeira velha, terra molhada e um perfume adocicado que eu não conseguia identificar, mas que, de alguma forma, me dava um arrepio. Meus pais partiram no dia seguinte, e a casa, antes cheia do barulho da despedida,
Mergulhou num silêncio que me parecia quase palpável. Dona Helena insistia em me servir pratos enormes a cada refeição, sempre com aquele sorriso de matriarca amorosa. Seu João, por sua vez, passava a maior parte do tempo sentado na varanda, observando a mata, ou em seu escritório, cujas portas estavam sempre trancadas. Eu tentava puxar conversa, mas ele respondia com monossílabos ou apenas um aceno de cabeça. Eu comecei a sentir uma estranha opressão no peito. A rotina era estranha. Eles dormiam cedo, muito cedo, logo ao anoitecer. Mas eu ouvia barulhos vindo do quarto deles no meio da noite. Não eram conversas, mas sussurros, quase cantigas, e um arrastar de algo pesado. Eu tentei me convencer de que era apenas a casa antiga, os ventos, não sabe? Mas o som era diferente. Tinha uma cadência, um ritmo que me deixava inquieto. Eu me agarrava ao meu celular, a única conexão com o mundo exterior. Na primeira semana, Dona Helena me proibiu de ir ao celeiro nos fundos da propriedade. Disse que estava velho e prestes a desabar, perigoso. Mas uma noite, a curiosidade falou mais alto que o medo. Eu tinha acabado de ouvir um som estranho vindo de lá, um gemido abafado, quase como um animal ferido. Esperei que a casa estivesse totalmente em silêncio. Desci as escadas de madeira rangentes, prendendo a respiração a cada passo. A escuridão da casa era densa, quase sufocante. O cheiro adocicado que eu percebera no primeiro dia agora era mais forte, quase enjoativo. Cheguei à porta dos fundos e a abri lentamente, sentindo o ar frio da noite na pele. Lá fora, a lua cheia iluminava o caminho até o celeiro de forma fantasmagórica. A porta do celeiro não estava trancada, apenas encostada. Empurrei-a devagar e o rangido me pareceu ensurdecedor no silêncio da noite. O cheiro lá dentro era esmagador. Terra, mofo e algo mais, metálico, pungente, que me fez recuar. Liguei a lanterna do meu celular e o feixe de luz dançou sobre pilhas de feno velho e ferramentas enferrujadas. Não vi nada de estranho à primeira vista, mas então a luz parou em uma parte do chão. Havia uma mancha escura e úmida, quase fresca. E ao lado, no chão de terra, alguns ossos pequenos, brancos e limpos demais para serem de um animal qualquer. Um arrepio subiu pela minha espinha. Não eram ossos de galinha. Eram finos, compridos. Pareciam falanges. Parei de respirar por um instante. Minha mente gritava para correr, mas meus pés estavam presos no lugar. O que estava acontecendo ali? Eu me virei para sair, e foi então que ouvi um sussurro vindo de trás de uma pilha de feno. Gabriel? A voz era da Dona Helena, mas não era a voz gentil e doce que eu conhecia. Era fria, quase um sibilar. Corri como nunca tinha corrido na vida. O som dos meus próprios passos ecoava na noite junto com o som da voz dela me chamando. Agora um pouco mais alta, mas ainda com aquele tom gélido. Eu não olhei para trás. Atravessou o quintal e entrei na casa, batendo a porta e trancando-a com um trinco. Subi as escadas 2 degraus por vez e me joguei na cama, cobrindo-me com o cobertor, com o coração batendo no ritmo da fuga. Na manhã seguinte, desci para o café da manhã. Dona Helena estava lá, preparando as panquecas de sempre, com aquele sorriso largo e os olhos brilhantes. Bom dia, querido. Dormiu bem? Ela perguntou como se nada tivesse acontecido. Seu João estava na mesa, lendo um jornal amassado. Olhei para eles, tentando encontrar qualquer sinal, qualquer indício de que a mulher que me chamava na noite anterior era a mesma que estava ali, tão normal. Mas não havia nada. O cheiro adocicado estava mais forte naquela manhã. Eu não toquei no assunto do celeiro. Fingi que nada tinha acontecido. Mas a paranoia começou a se instalar. Cada ruído, cada sombra me fazia saltar. Eu evitava ficar sozinho em qualquer cômodo. Dona Helena continuava a me servir comida, e eu percebi que a insistência dela era quase doentia. Coma mais, Gabriel. Você precisa ficar forte. Ela dizia, e seus olhos fixos em mim me davam calafrios. Comecei a notar coisas estranhas pela casa. Itens que eu não tinha visto antes.
No quarto dos meus avós, que eu só tinha espiado de relance, vi umas estatuetas escuras, com formas que não pareciam humanas, e uma tigela de madeira velha, cheia de um líquido escuro e viscoso perto da cama. Eles não pareciam esconder nada, como se soubessem que eu não faria nada, ou que eu não entenderia. Em algumas noites, eu ouvia não apenas os sussurros, mas também algo arranhando a parede do quarto deles, como garras. E o cheiro adocicado se intensificava, mesclado com algo mais pútrido, algo que me lembrava carne em decomposição, mas que sumia pela manhã. Eu estava exausto, mas não conseguia dormir. A cada noite, aterrorizado, eu esperava pelo amanhecer. Uma noite não aguentei mais. Precisava de respostas. Eu tinha que saber o que estava acontecendo naquele lugar. Esperei até que eles estivessem dormindo e que o último e perturbador som da noite tivesse cessado. Peguei a lanterna do celular e desci as escadas. Meu alvo era o escritório do seu João, a porta que estava sempre trancada. Encontrei uma chave enferrujada num chaveiro que ficava pendurado atrás de um quadro na cozinha. Um lugar que eles achavam que ninguém olharia. Tremendo, inseri a chave na fechadura do escritório. O clique soou alto no silêncio da noite. Abri a porta. O escritório era pequeno e abafado. Lâmpadas de querosene e velas compunham a iluminação, dando um ar sombrio ao local. O cheiro adocicado, pútrido, era quase insuportável ali. A sala estava cheia de livros velhos em prateleiras empoeiradas, mas não eram livros comuns. Eram grimórios, livros com capas de couro gasto e símbolos estranhos gravados. No centro da sala, havia uma mesa coberta de papéis, e neles desenhos perturbadores de figuras retorcidas, rituais macabros e símbolos que eu nunca tinha visto. Um livro abalava uma página em particular. O título era em latim, mas a imagem era inconfundível. Era um desenho de uma criatura monstruosa, com múltiplos olhos e tentáculos, e abaixo dela, uma figura humana esquelética, sendo absorvida. Li algumas palavras em português rabiscadas na margem. A oferenda deve ser jovem e pura para alimentar o portal. Geometrias perturbadoras e símbolos arcanos cobriam as paredes. Algumas desenhadas com um material escuro e seco que parecia ter sido sangue. Minha visão focou em uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, meus avós estavam em pé diante da casa. Mas havia algo de errado. Eles pareciam mais jovens, mas não eram exatamente eles. Seus olhos tinham um brilho diferente, quase faminto, e seus sorrisos eram largos demais, irreais. Ao lado deles, uma criança pequena, de no máximo uns 5 anos, segurava a mão da minha avó. A criança parecia pálida, quase transparente. E então eu vi a pulseira no pulso da criança. Era a mesmíssima pulseira que minha avó insistira em me dar no meu primeiro dia ali. Eu larguei o livro e cambaleei para trás, esbarrando numa prateleira. Livros e pergaminhos caíram no chão com um baque surdo. O cheiro de podridão tomou conta do ambiente. Olhei para a foto de novo, para a criança na foto. Eram muitos anos antes, mas a pulseira era a mesma, a pulseira que estava agora no meu pulso. Meu coração disparou. Não podia ser. Eu não podia ser mais um. O som rachou o silêncio da casa. Ouvi passos apressados vindo do corredor. Panicou. Eu não tinha tempo. Me virei para a janela. Era alta demais, mas era minha única chance. Abri as janelas com um puxão, estilhaçando um pedaço da madeira podre. Gabriel, o que você está fazendo? Era a voz da dona Helena. Agora não havia mais doçura, apenas uma fúria gutural, quase desumana. Eu pulei. A queda foi dolorosa, mas a adrenalina me fez ignorar a dor. Me levantei e comecei a correr. Corri cegamente pela escuridão da mata, tropeçando em raízes e galhos quebrados. Ouvi os gritos dos meus avós atrás de mim. Não era mais a voz deles, mas um coro de sussurros e rosnados, cada vez mais próximos. O cheiro adocicado pútrido me seguia, misturado ao cheiro da terra e da umidade. Eu sabia que eles estavam me seguindo. Eu sentia os olhos deles em mim. Minha respiração era ofegante, meus pulmões ardiam. Eu não sabia para onde estava indo, só que precisava ir para longe daquela casa.
para longe deles, longe daquele cheiro. Eu imaginava as mãos secas e enrugadas deles, aquelas que haviam me abraçado tão carinhosamente no início, se estendendo para me pegar, me puxar de volta para aquele lar de horrores. Eu corri por horas, ou o que pareceram horas, até ver uma luz fraca no horizonte. Era essa estrada principal, onde meus pais tinham me deixado. Avistei um carro parado na beira da estrada, as luzes de freio indicando que estava com problemas. Sem pensar duas vezes, corri em direção a ele, ignorando o motorista confuso que tentava consertar o pneu furado. Eu apenas joguei meu corpo no banco do passageiro e gritei para ele ir embora, para não perguntar nada, apenas ir. O motorista, um senhor de meia idade, olhou para mim, atordoado pelo meu estado. Eu estava coberto de lama, arranhões, e meus olhos provavelmente estavam esbugalhados de terror. Ele deve ter visto o medo genuíno, bruto, porque sem fazer mais perguntas, ele deu partida no carro e acelerou. Eu olhei para trás, através do vidro embaçado, mas não vi nada além da escuridão da mata engolindo o que eu tinha deixado para trás. Meus pais voltaram um mês depois e me encontraram em estado de choque. Eu estava em casa, na nossa casa, mas não parecia um lugar seguro. Tentei contar a eles o que tinha acontecido, mas minhas palavras saíam desconexas, cheias de medo. Eles disseram que eu tive um pesadelo, que a solidão na casa dos avós me assustou, que a pulseira era só uma pulseira de família. Eles me levaram a médicos, a psicólogos, mas ninguém conseguia entender. Eu nunca mais pisei naquela cidade. Nunca mais vi meus avós. Meus pais continuam a visitá-los, e cada vez que voltam, eu sinto aquele cheiro. É fraco, quase imperceptível, mas está lá. O cheiro adocicado da podridão. Eles nunca trazem a pulseira de volta, no entanto. Dizem que a dona Helena a guardou para a próxima vez. Às vezes à noite, quando o vento uiva lá fora, eu ainda ouço sussurros e sinto os olhos deles em mim, mesmo a quilômetros de distância. Eu sei que eles ainda estão lá, esperando por mais uma próxima vez. E eu sei que, de alguma forma, eles nunca vão me deixar esquecer o que eu vi. Aquela casa, eles não eram avós. Eram outra coisa. Algo que se alimenta e que me esperava. Eu tenho a certeza de que não fui o primeiro e que não serei o último. E a pulseira está guardada, esperando. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.